com muito prazer que damos início ao nosso programa Sala de Imprensa. É uma satisfação todas as vezes que nós podemos adentrar o seu lar, o seu comércio, a sua atividade e termos a sua atenção. Muito obrigado por sintonizar na nossa TV aberta e todos os canais no estado de São Paulo, do nosso grupo da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, presidido pelo nosso querido amigo e irmão Fernando Mauro. Nós temos o programa Sala de Imprensa, produzido pela Associação Paulista de Imprensa, aqui nos estúdios da TV aberta. E como sempre, nós temos grandes nomes da comunicação do Brasil falando conosco. Hoje nós temos a honra de receber este jornalista e editor, empresário fantástico de inúmeros jornais que eu vou apresentar aqui, que é o meu querido amigo Antônio Carlos Cimino. Cimino, prazer estar com você, viu? Muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui com você. Estar com você, para mim, é sempre um motivo de aprendizagem. Obrigado. Isso é muito Você é muito importante. gentil, como sempre. Eu aprendo sempre com você, você é uma pessoa extraordinária, nos conhecemos há muitos anos. Verdade. E isso é muito bom. É sinal que a nossa amizade é duradoura e é sincera. E os nossos projetos também em comum. E grandes Sempre projetos. em busca da comunicação social, Exatamente. do jornalismo e do bom trabalho profissional. Né? É verdade. Isso aí. O nosso querido entrevistado de hoje, Antônio Carlos Cimino, tem uma vida extremamente competente, voltada para o segmento empresarial. Ele é um empreendedor, tem inúmeros jornais. Eu queria até que fizesse a oportunidade de apresentar o Jornal da Zona Leste, São Paulo Turismo renega a Zona Leste. E é verdade, porque a Zona Leste é um mundo à parte. Às vezes eu fico extremamente entristecido quando alguém quer comparar São Paulo com cidades, com todo o respeito que eu tenho, adoro Buenos Aires, adoro Caracas, adoro, mas falar, não, porque São Paulo tem que ser equiparada com Nova York, com Roma, não é? Com a Paris, com as grandes capitais do mundo. E a Zona Leste, sem sombra de dúvida, em razão da sua quantidade populacional, o seu PIB, não é? A sua tradição, ela é comparável com algumas capitais do mundo. É ou não é, Cimino? É maior que muitos países do mundo. Países do mundo, Nós temos uma população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. E essa matéria foi motivo de que a questão de 15 dias Sim. foi realizada no Hotel Renascença, Sim. a 68ª Assembleia sobre Imprensa Interamericana. Sei. E vieram jornalistas da América do Norte, América Central, América do Sul, e nós estivemos presentes. Grandes jornalistas, Washington Post, New York Times, enfim, grandes jornalistas, diretores de grandes veículos, e me deparei com um folder da São Paulo Turismo. E ao abri-lo, eu fiquei perplexo ao redor. Conta situações da Zona Norte, da Zona Sul, do centro, da Zona Norte, e não faz Nada da Zona nenhuma Leste. menção à Zona Leste. Ou por ignorância, ou por maldade, ou por incapacidade, ou os três juntos. Porque desprezar uma região como a Zona Leste, com 4,5 milhões de habitantes, com nichos de riqueza extraordinários, Sim. com nichos de história de São Paulo. Vamos começar pelo bairro da Moca. A Moca tem 468 anos. É o bairro mais antigo do país. Sim. Foi fundado dia 17 de agosto de 1556. Portanto, um bairro que está à frente da história de São Paulo. Menosprezar isto. Vamos aí no oposto. São Miguel Paulista. A igreja de São Miguel é a igreja mais antiga do estado. Sim. Então, só para fazer essas duas comparações de dois extremos. Aí você tem o Juventus, você tem o Corinthians, você tem grandes
pedaços como o Tatuapé, por exemplo, o Serete, como história. Temos o Teatro Arthur Azevedo, que foi o primeiro teatro da Zona Leste, Sim. com uma arquitetura extraordinária, está até passando agora por reforma. Nós temos o Núcleo Museológico da Moca. Sim. Então tem tanto para contar. As pizzarias, as cantinas, os bares, os restaurantes, os pontos turísticos. Para você ter uma ideia, a Avenida Celso Garcia, isso aqui é primeira mão para você, é a avenida que mais igreja tem no país. A Celso Garcia? A Celso Garcia. Entre os templos, as Todas, igrejas. a maior igreja universal do Reino de Deus, eu fico à vontade porque isso é importante falar. É na Avenida Radial Leste, está o Templo de Salomão está sendo construído lá na Avenida Celso Garcia. Nada foi mencionado. Quer dizer, se quiser... E o Templo de Salomão é uma obra arquitetônica invejável. Invejável. Ou seja, ele reproduz na fidedignidade de tudo quanto existiu à época de Salomão. Salomão. Então, ele está... Monstruoso, o Edir colunas enormes. O Edir... Só em razão do Templo de Salomão demandaria uma matéria específica, porque vai virar um destino turístico da cidade de São Paulo. Lógico. E aí a São Paulo Turismo, que é o órgão responsável para divulgar o turismo da cidade. A Zona Leste para São Paulo Turismo não existe. Não existe. É lamentável que a gente fica triste. Mas você já teve chance de mandar essa informação para eles? Foi enviado, eu estou... Você sabe quem é o atual presidente? Não, eu também não sei. Estou entrando Na época em contato... do Caio Luiz de Carvalho não acontecia isso. Estou entrando em contato com esse pessoal para poder dar o direito de resposta, as explicações, enfim, como todo bom jornal que se preze, dá o direito de resposta. Então, mas o que nos chateia é que a peça publicitária já foi feita. Sim. Não é? Então, num ambiente onde tem jornalistas da América Latina inteira, você omite uma região, a mais populosa de São Paulo, uma história maravilhosa. Imagina você, até 1982, nós do bairro da Moca, eu nasci no bairro da Moca, tenho empresas lá, e eu era o presidente da comissão de festas do bairro, e nós comemorávamos 117 anos de bairro. Sei. 1982. E eu achava impossível e improvável que Padre Anchieta e Companhia Bela demorassem mais de 350 anos só para descer a rua Tabatinguera. Que absurdo. Não existia, não né? existia isso. E outra lógica. Eles tinham 2 rios para se abastecer de água. O Anhangabaú e o Tomoteri. Hoje Tamanduateí. Chama Tomoteri. Tomoteri. O rio Anhangabaú era de uma água salobra e as margens do rio arenosa, contrário do rio Tomoteri, que era de uma água extraordinariamente limpa, e suas margens de um barro espetacular, onde os índios faziam as suas ocas. Por isso o nome do bairro, Mooca, faz casa. Olha. Então essa história, que legal. essa história que não se conta, que passa-se batido por ignorância, incompetência ou maldade. Eu não sei, ou as 3 juntas. As 3 juntas. Então nós temos lá jornais de bairros falando da imprensa. Dos mais antigos de São Paulo, o Jornal da Zona Leste, por exemplo, tem 40. É um dos mais antigos, tem 40 anos. Não, e renomado, eu sei, porque o seu prestígio, em razão não só dos cargos todos que você já ocupou, das distinções que você tem, a sua atuação, como inclusive presidente, você é o presidente atual do Rotary Club. Do Rotary Club. Do Rotary de Vila Prudente. De Vila Prudente. Na realidade, agora deixei, porque o ano rotário é em junho, né? Então, eu fiquei 2 anos como presidente, 2010, 2011, 2011, 2012. Deixei agora é um novo companheiro que está lá, o Júlio César, que é um excelente companheiro, por sinal. Vai fazer um excelente trabalho também. Mas quando nós voltamos, eu entrei em Rotary em 1975. Em 1982, eu saí por assumir a presidência nacional da Ordem dos Empresários do Brasil. Aí viajando esse país inteiro,
tive que deixar o roteiro. Eu voltei agora em 2008, tinham 8 companheiros, o nosso clube. E deixei o clube com 40 companheiros. Olha que beleza. Seu estilo. Com tudo trocado, som novo, equipamentos novos, panóplia nova, bandeiras confeccionadas à mão, biface, enfim, deixamos um clube inteirinho e que agora vai continuar, eu tenho certeza. E havia assumido também a vice-presidência da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Sim. Você também foi presidente do sindicato. Sindicato das empresas de jornais. Eu continuo revistas. sendo, né, presidente do Sindicato das Editoras de Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo. Estou há 16 anos. Tá. Tem gente muito boa que poderia me substituir, não tenha dúvidas alguma. Competente, jornalistas da melhor competência. Porém, como eu já tenho essa facilidade, já sei os meandros da história, então acabamos ficando aí 16 anos como presidente do sindicato, o que me honra muito. Sim. Hoje nós somos 230 veículos em São Paulo. 230? Entre jornais e aliás, revistas. você me deu uma vez, Simino, e eu procuro falar isso em reuniões, e eu queria que você deixasse registrado no nosso programa. Hoje, os jornais de bairro, eu só mostrei um dos títulos, quero mostrar o outro também, olha. Jornal Valor da Paulista, distribuição gratuita, e com a chamada da Paulista, as atrações culturais no centro e na pedalada, que é em função da nova ciclovia que foi feita e tal, e que eu acho que isso é uma bela iniciativa, né? É muito boa. Muito boa, né? E nós temos também aqui o outro título, que é Jornal Marco Zero. O Jornal Marco Zero. De primeira, circulando na segunda. É um jornal de primeira, circulando na segunda. O Jornal Marco Zero, ele pega todo o Centro Velho, desde a Praça Clóvis. Daí o motivo, o projeto Primavera em Sampa, no Vale do Anhangabaú. Primavera em Sampa. Exato. Muito legal. E aí, toda a Praça Clóvis. Aí pegamos até o Lago do Aroche. Então, a Rua Boa Vista, Líbero Badaró, do Chá, enfim, todo aquele centro gostoso de escrever daquela região, porque tem coisas maravilhosas. E a indagação que eu lhe fiz, meu querido amigo Simino, é o seguinte. Hoje, em razão de números, quer dizer, nós temos hoje uma enormidade de exemplares expostos todas as semanas à sociedade paulistana, não é isso? Nós temos hoje... Como é que é esse número? São 2 milhões de exemplares por semana. 2 milhões de exemplares por semana circulando em toda a cidade de São Paulo. E da mais variada forma, em razão de vários títulos, Jornal da Vila Prudente, Jornal da Zona Leste, Jornal Valor Paulista, Jornal Marco Zero, Tatuapé, Pinhense, que é um excelente companheiro Jornal do Butantã, Jornal... Cada região tem os seus representantes, cada seu bairro tem seu representante. Sim. E o mais gostoso disso, Redor, é que desses 2 milhões de exemplares, nós temos 10 milhões de leitores. São 5 pessoas que leem o jornal. O jornal chega na casa do munícipe, é lido pelo marido, pela esposa, pelos filhos e vai até a empregada. Exatamente. Porque é um jornal fácil, né? O jornal é uma disposição fácil, não é aquela coisa que às vezes as pessoas se assustam. Não que a Folha de São Paulo, o Estado, enfim, estejam errados. Cada um cumpre a sua função. Aqui você fala especificamente de coisas que estão ligadas ao bairro onde a pessoa vive. Ninguém mora no país. Exatamente, nem no Estado. Ninguém mora no Estado, ninguém mora no município. Nós moramos no bairro. Exatamente. Me interessa o que acontece no meu bairro. Se vai ter luz, se vai ter água, se vai ter poda de árvore, se vai ter avenida, se vai ser recapeada a minha rua, se vai ter plantio de árvores. Me interessa as coisas da minha rua, me interessa as coisas do meu bairro. Aliás, me permite, eu tenho um amigo que ele tem uma frase interessante, né? Aliás, duas. Uma delas ele fala o seguinte, que, Redó, é difícil você ser conhecido na cidade inteira, no estado inteiro ou no país inteiro, mas no meu bairro eu consigo ser conhecido. É importante isso. Que é exatamente dentro dessa filosofia. Né? Eu, por exemplo, eu não ando com dinheiro, mesmo porque não tenho, não ando com dinheiro. Que não é verdade. Chorão mora numa bruta cobertura maravilhosa que eu conheço.
trabalhamos bastante, eu saio sem talão de cheque, sem nada, graças a Deus, aonde eu vou, assino nota, depois mando pagar, enfim. E isso é muito gostoso. Então, nós estamos falando das nossas tiragens dos nossos leitores. Então, nós somos a segunda... São 2 milhões de exemplares circulando na cidade inteira e aproximadamente 10 milhões de leitores durante essa semana. Durante essa semana. Nós somos a segunda maior imprensa de bairro do mundo. Do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Olha, lá a imprensa de bairro é maior ainda? Maior. Nova York, por exemplo, é absurdamente grande. Em termos de jornal de bairro. De número, você tem esse número de Nova York? São mais ou menos 300 jornais e eles editam cerca de 3 milhões de exemplares. Por semana. E aí multiplica por 5. E é interessante, cada estado, cada cidade tem a sua característica, né? Campo Grande, por exemplo, nós, aqui em São Paulo, nós distribuímos o jornal porta a porta, bancas e jornais que nos ajudam muito, os donos de banca, e prédios e comércio. Sim. É a forma de distribuir. Campo Grande, por exemplo, eu fui recentemente lá e é muito interessante a forma de distribuir. Avenida principal, cerca de 30 jornais, cada um com a sua perua Kombi, e eles distribuem nessa avenida. Então, há um footing, há um comércio de boi muito grande nessa avenida, porque os empresários se encontram e cada um vai buscar o jornal do seu interesse na Kombi preferida. Olha, que legal. Que interessante, né? Muito legal. Então é uma característica... Quer dizer, virou um costume na cidade. Virou um hábito na cidade. Já esperar esta situação com as distribuições através das combis que vão lá e pegam os seus exemplares e tal, de acordo com o interesse. Com interesse. Que legal. E daí, como fica congestionado, naturalmente, lógico, o trânsito, naturalmente. Então há um footing, há um comércio de bois, há um encontro de empresários, é maravilhoso Isso no Mato Grosso? É Campo Grande. Olha que legal. É espetacular. Então, veja, nós entramos na casa do munícipe com chuva, com sol. De qualquer forma. Gratuitamente. E mais do que... E falando sobre a questão da escola, do ponto de ônibus que não está com problema, do farol que não funciona, das questões inerentes a um fato interessante, é uma comemoração de uma festa regional, de uma rua que vai ser fechada ou de uma estação que vai ser inaugurada, enfim, coisas que estão relacionadas diretamente com aquele morador do bairro. Nossas coisas. E mais do que informar, nós formamos consciências, nós formamos opiniões. Tanto isto é verdade que a pessoa que não tinha o hábito de ler e recebe um jornal gratuito, ela começa a despertar para a leitura. Tanto isto é verdade que na última Bienal de São Paulo foi a que bateu o recorde de venda de livros. Ora, o que tem a ver jornal de bairro com venda de livros? Ora, se a pessoa aprende a gostar da leitura, ela vai criar o hábito de leitura. E aí começa a despertar interesse para outras leituras, para novas leituras. Novas publicações. E aí passa a ter a oportunidade de comprar livro. Vai para o jornal diário, vai para o livro, vai para a informática, querendo mais informações sobre determinados assuntos. Então, nós temos um trabalho social faz o hábito de aculturamento no sentido de trazer o leitor especificamente com o interesse da leitura desses periódicos. Então, nós fazemos um trabalho social extraordinariamente grande. Nós somos pequenos em números de empresas, porque, como a nossa editora, nós editamos 3 jornais, tem a revista Vivere também. Então, essa você não trouxe? Não trouxe, eu vim de um outro... você me falou, estava num compromisso aí, extremamente... E acabei vindo sem passar pelo escritório. Então, o que acontece? Você me manda que eu ponho sempre aqui. Isto, ótimo. Que, aliás, olha, enquanto ele vai falando, dá uma olhada nas nossas edições que estão aqui sobre a mesa. Eu vou lhe mandar, inclusive, a primeira, que é histórica, porque eu conto a verdadeira história do bairro da Moca. Olha. Então eu vou te mandar com muito prazer e orgulho. Então, veja, se nós temos todo esse potencial de números, porém, como empresas, nós somos pequenos. Nós somos mais ou menos 160 empresas, mas editamos 230 veículos, títulos. Então, isso, na realidade, acaba sendo importante para
os subprefeitos, onde eles se balizam do que está acontecendo. Lógico. Né? São chamados a atenção daqueles erros possíveis que estejam cometendo e elogiados em razão de boas iniciativas. E falo a você um fato interessante. A redação, a nossa, por exemplo, eu conheço 90% das redações desses 230 títulos que eu te falei. Olha. Conheço 90% das redações, os seus donos, como distribui. Faz tudo. E é um pessoal maravilhoso, viu? O pessoal é muito bom. Lutador, eu sei disso. Lutador, ele é o fotógrafo. Me permita até lembrar de um grande amigo seu que gosta muito de você, o Milton Jorge Tami, do nosso querido Jornal do Brás, que ele é uma legenda no Brás. Quer dizer, não tem nada que aconteça no Brás que ele não tenha oportunidade de estar presente. E as grandes comemorações, como agora vai ter a festa anual que ele sempre realiza. Fala você, tem um fato interessante com o Milton. O Milton tinha o Jornal do Truco. Isso, Jornal do Truco. E eu gostava das festas que ele promovia pelo Jornal do Truco. Sim. E um dia eu falei para ele, Milton, ele estava com a redação na Rua Piratininga. Sim. Falei, Milton, por que você não monta o Jornal do Brás? É. Falei, mas eu montar o Jornal do Brás, você tem o Jornal da Zona Leste, não vai conflitir? De jeito nenhum. Você falou isso? Falei isso para ele. O editorial do número 1... Isso faz muitos anos. O editorial do número 1 dele é meu. Olha, que legal. Um outro exemplo, Gazeta do Belém, Sim. do Severino Sei. e do Armando. Severino, do Armando. São dois amigos, gente muito boa também, trabalhadores. Né? E eu incentivei a fazer o Jornal do Belém. Que legal. Porque iria levar notícias do Belém para o Jornal da Zona Leste. E sempre em contato comigo, eu falei, por que você não monta o Jornal do Belém? Mas isso é contra você, não é contra mim nada. Nós vamos Existe juntos, mercado para todos. E outra, e você inteligentemente teve uma ideia brilhante em razão do seguinte, de você fazer com que o anunciante passe a se acostumar com o Jornal de Bairro. Jornal de Bairro. Lógico. Até hoje. Belém é monstruoso. Né? A Zona Leste tem vida própria. 4 milhões de habitantes, uma área fantástica. Agora, inclusive, onde era FEBEM, hoje é um parque. Sim. Né? Então, tá um parque, e lá está sendo... Ali na Celso Garcia? Na Celso Garcia, onde estão formando o City Belém. Olha. Com prédios de alto luxo, de excelente arquitetura, gente muito boa ainda está indo para o Belém. Então, aí fala assim, puxa vida, mas você é contra você? Não, eu sou a favor do Jornal de Bairro. Do bom jornalismo, do bom trabalho. Eu amo fazer Jornal de Bairro, amo ser presidente do sindicato. É uma delegação que os meus colegas, os donos de jornais, me confiam já há mais de 16 anos, então eu procuro representá-los da melhor forma possível. Jamais fui a Palácio do Governo ou à Prefeitura pedir anúncios para o Jornal da Zona Leste. Olha. Sempre fui a todos os secretários de comunicação pedindo anúncios para todos, indistintamente. Que legal. Aí o Palácio define o que deve fazer. E tem hoje, inclusive, uma regra de dividir parte dos anúncios e tal, pelo menos na prefeitura é assim, não é? E eu vou confidenciar para você um fato. Um governador, me permita só não mencionar o nome, sim, havia me chamado ao Palácio, falou, olha, vamos fazer assim, você vai receber 30 mil reais por mês de anúncios. Sim. Ótimo, aí tem tabela e tudo Lógico. mais. E eu falei, os demais, não, para você, então eu não quero. Eu quero para todos. Isso é importante porque quando eu olho no olho do meu companheiro, ele sente segurança. Lógico. E é assim que eu faço. E da sua liderança, do seu trabalho, da sua graças a determinação. Deus, as palestras que eu faço em faculdades de jornalismo, que sou convidado constantemente para isso, sobre jornais de bairros, eu levo inclusive, porque hoje é uma maravilha fazer jornal, né? Sim. Redor. Você que é da imprensa há muitos anos também, mas a gente que veio do linotipo, sim, que
que era uma dificuldade. O né? telespectador, que se eventualmente não conhece esse termo, não conhece como era feito, era letra por letra, montado pelo chumbo. Pelo chumbo, numa caixa de chumbo. Era uma máquina que derretia o lingote. Exatamente. E o linotipista confeccionava a palavra. Letra por letra. Depois montava e nós líamos ao contrário, com espelho. Isso. Porque era exatamente ao contrário. Lógico. Depois prensava no flan. Do flan ia fazer uma chapa, que era uma telha, que era o formato realmente de uma telha, por ser a máquina rotativa, era uma telha. E as fotos eram feitas clichê. Clichê, exatamente. Clichê, Por isso clichê, né? Exatamente. E aí não tinha como mudar. Por isso que quando a gente fala assim, aquilo virou um clichê, né? Exato, porque não tem como mudar. Porque não tem como mudar. Virou um clichê. Virou um clichê. Tá aí, ó, outra frase trazida, outra palavra trazida de um costume em razão lá atrás do que era da imprensa. Da imprensa. E eu rodei o jornal durante muitos anos na Associação Comercial, que era Chumbão. Sim. Depois nos Diários Associados, que também Chumbão. Aí já a modernidade já vinha vindo, e aí foi feito um nylon print, que era uma mais mais moderna do clichê, né? Com do linotipia. Um trabalho mais... Com offset. Era um meio E depois termo. veio o offset. Depois veio o offset. E agora tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Informatizado. Informatizado. Né? O meu diagramador faz a diagramação. Não, muda, tira, aumenta a foto. Não, tira, muda tudo, tira. Né? E isso em 30 segundos, 10 segundos. O que dá uma flexibilidade, uma beleza estética. E a gente cuida muito da diagramação, é uma coisa que a gente toma muito cuidado, em respeito ao leitor. Tenho muito respeito pelo leitor. E pelos meus, e eu tenho certeza que todos têm. Lógico. Por conta de que nós temos que levar à casa das pessoas, tomando muito cuidado, usos e costumes, hábitos, linguajar, cuidado com crianças, não é? Esse é o trabalho do profissional responsável, exatamente. Consciente, né? Do bom jornalismo. Do bom jornalismo e do bom senso. Bom senso. Meu querido amigo Cimino, o papo está maravilhoso e você vê que televisão é assim, né? Já discorremos aí sobre vários assuntos e eu sempre tenho o momento da sua oportunidade de deixar a sua mensagem em razão de tudo que nós aproveitamos aqui nesse momento agradável, com a sua presença, com o seu trabalho, com a sua competência. E vamos, em outras oportunidades, estar juntos para falarmos específico. Quero fazer um programa da Zona Leste, para a gente falar só sobre a Zona Leste. Nós vamos nos sentir orgulhosos, porque eu comento nessa matéria dessa edição, nós éramos pobres, sim, mas sempre fomos limpinhos. Por conta de que, se nós não fomos mencionados neste folder, que é internacional pela São Paulo Turismo, nós temos que nos orgulhar pela nossa história. Não tem dúvida, maravilhosa. É isso. Eu agradeço estar com você. Muito obrigado. Me sinto honrado mais uma vez e estou sempre à sua disposição. Quero agradecer aí aos nossos telespectadores. Estou às ordens para perguntas, debates, enfim. Não tem dúvida. E você quer deixar um site, um e-mail? Jornal da Zona Leste, @gmail.com. Isso vai estar nos nossos caracteres. E estou à disposição para que vocês entrem em contato conosco, o que eu puder ser útil e falar mais sobre jornais e bairros. Eu só vivo disso há 40 anos. Meu querido amigo, eu procurei aqui também, em razão da nossa oportunidade do término do nosso programa, uma frase que combina muito com tudo que foi dito aqui. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e promover um novo fim. E fazer um novo futuro. Exatamente. Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. A todos que tiveram a oportunidade de nos assistir, muito obrigado. Uma honra ter recebido cada um de vocês para estar aqui atento no nosso Sala de Imprensa. Até o nosso próximo programa. Até lá.